Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês a predestinação, a eleição dos santos do Senhor antes da fundação do mundo, mas sem a perspectiva calvinista, fora de todas as visões calvinistas. E eu vou mostrar para vocês que esse ponto de vista calvinista para interpretar a predestinação é o pior que sempre existiu na face dessa terra. E eles acham que não existe outra maneira de se interpretar a predestinação se não for pelo modo João Calvino, Charles Spurgeon, Martinho Lutero. Eles estão completamente enganados, porque tem sim. Acontece que não são muitas pessoas que conseguem expor essa ideia de maneira bíblica, de maneira consistente. Então eles acabam tendo vantagem por isso, porque não tem muita gente que sabe expor isso. Mas ainda que as pessoas não sabem expor a ideia bíblica, elas conseguem fazer perguntas inteligentes. E as respostas que esses homens calvinistas dão para essas perguntas são horrorosas. Mostra um amor que não vem de um coração puro, uma fé com hipocrisia, como Paulo fala para Timóteo. Jamais isso pode ser amor. Então é o seguinte, como eu já falei algumas vezes sobre o calvinismo no canal, até recentemente eu gravei vídeos falando sobre isso, alguns argumentos vão ser parecidos. E outros eu vou acrescentando aí para vocês. E é difícil falar sobre esse assunto. O diabo, ele calculou milimetricamente essa linha. Ele sabe a confusão que ia dar no meio do povo e como ia ser difícil desmisturar toda a mistura que o diabo fez. Porque, na verdade, essa linha consiste em apresentar um demônio diante das pessoas com o sobrenome de Jesus. É isso que essa linha faz. Ela cria pessoas hipócritas com a mente cauterizada. E os principais responsáveis disso no Brasil hoje são Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Esses são os principais. São homens que ficam dentro da sua casa lendo livros de Calvino, de Martinho Lutero, de Charles Spurgeon e tirando dali a inspiração para os seus sermãos. E as pessoas que estão completamente intoxicadas, que não leem a palavra, nem sequer conseguem manifestar amor de verdade, essas pessoas acreditam. E algumas se tornam até monstros. Tem monstros espalhados pelo YouTube, monstros, tanto homens como mulheres, que são filhos de Augusto Nicodemos. É esse tipo de gente que ele cria no meio do povo de Deus. Então esse vídeo vai ser o seguinte, eu peço para você aí 40 minutos, no máximo, para você escutar essa exposição. E olha que eu vou fazer de maneira bem resumida. E no primeiro vídeo eu vou expor aqui uma ideia já de início, bíblica, explicando em poucas palavras a ideia da eleição antes da fundação do mundo, sem distorcer justiça de Deus, sem distorcer amor, sem distorcer o caráter de Deus. E na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês um vídeo do Hernandes Dias Lopes. Vou mostrar para vocês o que ele apresenta do Evangelho. Você vai ver que nesse vídeo tem uma distorção horrorosa da fé, do amor, da justiça, do tribunal de Cristo. E ele apresenta isso como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. Só que ele foca nas pessoas que supostamente fazem parte do grupo dos eleitos, mas nesse sentido, dos eleitos que Deus simplesmente quis amar antes da fundação do mundo. Ele não foca na parte do grupo dos não eleitos que Deus odiou antes da fundação do mundo. E aqueles que Deus não salvou para serem parte do seu reino sacerdote, esses foram odiados, é claro, porque se foram abandonados em seus próprios pecados, Deus odiou. E isso mesmo tem que fazer sentido dentro da linha deles, porque eles mesmos usam Jacó e Esaú para ilustrar essa ideia. Esaú representando aquele que Deus odiou antes da fundação do mundo, o que não é verdadeiro dentro da Bíblia, e Jacó representando aquele que Deus amou antes da fundação do mundo. E não foi por obras, tanto um como o outro não foi por obras. E eles não entendem o assunto de Paulo, o porquê que Paulo está usando Jacó e Esaú, o porquê que no mesmo contexto Paulo está usando Faraó, o porquê que Paulo fala de Abraão. Eles esquecem tudo isso e para eles o que importa é só Romanos 9, em uma sequência de versos totalmente distorcidos. Eles acham que não tem como explicar Romanos 9. Esses homens, eles estão completamente enganados. E
dentro da carta de Romanos, o que mais interessa para eles são 2 capítulos. O resto, pode ver que eles não mencionam, raramente eles mencionam isso quando eles vão tentar provar o calvinismo. Esses 2 capítulos são Romanos 8 e Romanos 9. Nesse vídeo que eu vou passar para vocês, do Hernandes Dias Lopes, ele vai usar Romanos 8. Pouquinho de verso, e vai apresentar isso como se fosse uma maravilha. Ele está apresentando uma maldição para o povo e está fazendo o povo acreditar nisso. Só porque tem eloquência no falar, sabe passar ali a mensagem, foca nos queridinhos e arruma uma expressão rapidinha para explicar aqueles que Deus não quis salvar e mete o pé. É isso que eles fazem. E vou explicar isso para vocês, só que eu preciso dar alguns comentários. Esse vídeo aqui pode ficar em 2 partes de mais ou menos 20 minutos. Vou tentar finalizar ele em 40, tá? A primeira parte vai consistir nos meus comentários e aproveitando para expor a malignidade dessa linha, porque ela é maligna. Então eles acham, irmãos, que a única maneira de Deus ter salvado pessoas antes da fundação do mundo é como eles apresentam. Não foi na base da presciência, como vocês vão ver Hernandes Dias Lopes falar e como vocês podem ver Augusto Nicodemos falar em muitos vídeos. Ainda que Pedro tenha escrito que os eleitos foram eleitos na base da sua presciência, e esse pensamento de Pedro ele é desenvolvido no resto da carta, mas eles não leem, eles falam que essa presciência foi porque Deus tinha a soberania de decidir tudo. Então ele decidiu, ele enxergou, então é nesse sentido, e não porque Deus ficava apenas antevendo. Até a linguagem deles, na hora de explicar e distorcer isso, é maligna, porque eles colocam a ideia assim, que se não for calvinista, a explicação desse texto, que se não for na mentalidade deles, eles acham que a gente pensa que Deus ficava só antevendo. Ele via tudo, ele não podia mudar nada. Ele só pôde ficar dançando conforme a música. É isso que esses espertalhões falam. Ou seja, ele está chamando a gente de idiota na cara dura. Eles só não estão usando essas palavras, mas eles estão chamando a gente de idiota. Será que eles acham que a gente não leu o profeta Daniel ou os profetas? Quando você vê que Deus estabelece reis e remove reis? Deus já sabia até o pensamento de Gog, o que viria no coração dele, e expôs lá em Ezequiel 38, falando, tu naquele dia terás pensamentos malignos. Deus sabe até o que um homem há de pensar no futuro, e as obras dele foram reveladas. Deus não precisa retirar o poder de escolha do homem para ele poder escolher o homem antes da fundação do mundo. Isso se torna motivo de chacota contra o reino de Deus. Na verdade, como eu já expliquei para vocês no vídeo anterior, quando o diabo e os seus anjos, os demônios, eles querem assistir um filme de comédia, eles vão assistir a igreja presbiteriana, por exemplo. Eles vão ouvir sermões de calvinistas, porque isso é uma comédia, não é? Eu estou explicando aqui para vocês, não esqueça, como que Deus salvou pessoas antes da fundação do mundo sem retirar o poder de escolha do homem. Porque se Deus precisa retirar o poder de escolha do homem para poder então salvar, os calvinistas criaram algo que é impossível para Deus. É impossível para Deus, aspas, Deus salvar o homem se ele desse o poder de escolha para o homem. Seria impossível, porque na verdade, eu vou repetir o que eles falam. Todos eles falam, Pauosh, aquele cara desequilibrado, maluco, Deus deveria ter levado já esse homem. Não sei por que deixou na terra. Deus deveria ter levado. Sabe por que Deus deixa esses homens prosperarem? Para provar o coração dos seus santos. Só por isso, porque Deus vai cobrar tudo desses homens. E ainda mais agora que eles vão ser avisados de maneira mais intensa. A minha vida está aqui para isso. Eu vou contra esses homens até o fim. Porque eu sei qual é o espírito que está regendo a mente deles, não é o Espírito Santo. Aí eles falam que se deixasse por a gente escolher, se deixasse na base da nossa escolha, ninguém escolheria Deus. Olha só, imagine Deus ouvindo isso, imagine o céu ouvindo isso. E aí, essas pessoas parece que bugaram a cabeça, que essa linha realmente vinda do inferno, ela faz bugar a mente da pessoa. Aí eles falam que se Deus abrisse as portas do inferno e falasse, agora, quem quer vir me servir, quem quer aceitar o meu sacrifício,
Aí eles falam que as pessoas iriam cuspir em Jesus, iria falar, sai daqui, a gente prefere o inferno. Irmãos, isso é motivo de muita gargalhada para o diabo. Porque eles dão legalidade para todo o inferno chegar para o reino dos céus, e vocês sabem que isso acontece, nós temos vários exemplos, eles têm acesso ao reino de Deus e eles podem acusar os irmãos. Jó mostrou isso, outros profetas mostram isso, mas Jó mostra com mais precisão, e até Apocalipse 12 você vai ver até ali, mais ou menos na metade da semana, o diabo ainda pode ir no céu para acusar as pessoas. E eles dão legalidade para o diabo zombar de Deus. Vamos supor se isso fosse verdade. O que o diabo iria fazer? Com certeza o diabo iria falar, é claro que você tem que retirar o poder de escolha da sua criação. Eu já frustrei o seu plano no primeiro homem. Você fez Adão com poder de escolha, eu já fiz ele cair. No primeiro homem eu já frustrei o seu poder. Você já teve que ir para um plano B. E era um plano B, porque senão por que Deus faria, aspas, o plano A com Adão? Deus está mostrando para a gente o princípio, qual é a vontade dele. Ele não está dando um exemplo de coisas negativas ali, ele está mostrando o princípio. Como Jesus fala, sempre deve olhar para o princípio. No princípio foi assim, vocês fazem isso, mas no princípio Deus disse isso. Então nós temos que olhar para o princípio. Simplesmente o diabo vai chegar para Deus e falar isso, vai acusar Deus disso. Você tem que tirar o poder de escolha do homem e você tem que escolher quem é aquele que vai te escolher. E ainda você tem que mandar pessoas para o inferno. Tem que fazer alguns participantes da sua graça evanescente. Para que fazer isso, meu Deus? Assim, qual é a diferença entre mim e você? Isso é o discurso que o diabo poderia falar com Deus. Qualquer um poderia. Nós poderíamos falar isso com Deus. E aí, você envia o seu filho, mas nem a cruz do seu filho é capaz de fazer um homem aceitar Jesus, o Pai e os céus. Nem pela cruz do filho. Não toca na consciência do homem. Deus tem que retirar o poder de escolha e escolher por ele. Isso é vergonha para Deus? Vocês não conseguem entender que isso é uma chacota? Por que Deus não pode salvar o homem se der o poder de escolha para o homem? Porque a linha calvinista proíbe, não porque a Bíblia está falando ao contrário. Isso é uma loucura, é um devaneio calvinista. Então isso já é uma idiotice. Irmãos, desculpa a palavra, mas é uma idiotice. E aí eles acham que Pedro falou de presciência, eleição de Deus na base da presciência, não foi porque Deus via quem queria escolher o seu filho. Porque senão, como vocês vão ver no vídeo, pelo menos um vídeo eu vou ilustrar para vocês, mostrar para ilustrar, porque senão a glória cairia no homem. A nossa salvação seria por causa da nossa fé. E aí você vai ver um tolo desse falando que não é a nossa fé que salva a gente. Na verdade, a fé é um efeito, é uma conclusão da eleição. Você é salvo pela eleição de Deus. Você só tem fé porque foi eleito antes da fundação do mundo. Senão você não teria fé. E eles pegam alguns textos da palavra de Deus recortados para explicar essa idiotice. Porque isso é uma idiotice. Isso é uma falta de justiça. Porque eles não calculam os outros resultados. Eles ficam só falando na coisa boa, que você é um eleito, um querido. Já começa a mentir para todo mundo, porque eles estão fazendo um vídeo falando que você é eleito. E às vezes eles estão num culto ali presencial e está chamando todas as pessoas ali de eleito. Mentira, eles não conhecem. Está mentindo para a pessoa. Por que eles não falam a verdade? Que seria essa. Vocês vieram aqui, mas não quer dizer que todos vocês são salvos. Vocês podem estar fazendo parte da graça evanescente. Vocês ouviram, gostaram da palavra, quem sabe alguns de vocês vão virar pregadores, mas Deus pode não ter amado vocês. Vocês concordam com isso? Essa era a verdade, que esses homens, se fossem honestos com a própria linha deles, eles deveriam falar. Mas eles não falam, eles mentem. Está trazendo o dízimo? Está ótimo, vocês todos são eleitos. Deus amou todo mundo aqui. Você acha que Deus não vai cobrar de um homem desse? E fica escrevendo livro dessas coisas endemoniadas, chamando isso de evangelho, de justiça, de amor e vendendo.
Obviamente esses homens vão ser cobrados. Eu fico indignado com isso. Se você não sente indignação com isso, reveja a sua fé. Reveja se você ama mesmo. Porque, irmãos, ainda que eu fizesse parte, vamos considerar esse lixo calvinismo, ainda que eu fizesse parte desse grupo seleto de pessoas que Deus decidiu amar antes da fundação do mundo, e não fizesse parte do outro grupo que Deus decidiu odiar, e vai lançar no inferno por causa dos próprios pecados dele, mas Deus poderia salvar e não quis, irmãos, eu não iria ficar feliz com isso. Como que eu vou me alegrar com isso? Afinal, eu poderia fazer parte do outro grupo. Quem vai ter alegria com isso? Afinal, esse outro grupo que Deus odiou antes da fundação do mundo são vasos de ira e ninguém sabe explicar o porquê que Deus odiou. Odiou porque ele quis odiar e ele se sente feliz em fazer isso. E eu devo me sentir grato porque ele simplesmente, por sorte, eu nasci, ganhei na loteria. Ele me amou. Eu devo ficar feliz com isso, irmãos. Quem vai ficar feliz com isso? Eu poderia ser do outro grupo. Aliás, o outro grupo pode ter parentes meus. Esse seu filho pequenininho, essa sua filha que você abraça e tanto ama, pode fazer parte do outro grupo. Quem disse que só porque você está abraçando o seu filho ou sua filha, ou só porque a tua mãe te gerou, que tua mãe vai fazer parte do grupo dos eleitos? Quem disse que Deus salvou todos os filhos de Augusto Nicodemos? Os netinhos dele, que agora ele gasta tempo com os netos. Quem disse? Deus pode ter odiado aquela criança. Aquela criança pode nascer e virar um pregador, participante da graça evanescente, e depois Deus meter um pé na bunda daquela criança. Isso é o que esses cafajestes pregam. Você tem respeito por homens assim? Eu não respeito quem não respeita o Evangelho. Eu não tenho um pingo de respeito com quem não respeita os céus. Porque isso, irmãos, é praticamente uma blasfêmia contra os céus. Não pode acontecer isso na visão deles. Vamos pôr à prova a justiça e o amor deles. Porque Paulo fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Isso que eles estão falando, e eles falam metade e a outra metade eles não falam, isso é injustiça. Eles estão se vangloriando. Nasceram assim, ganharam na loteria. Porque você, irmãos, pode fazer parte daquelas pessoas que vai lutar a vida inteira contra a carne. Vai nadar e vai morrer no raso. Você pode fazer parte, por que não? Por que eu vou mentir para você? Só para você vir na minha igreja presbiteriana e entregar o dízimo? Para o papai pôr no bolso? Aí para disfarçar, eu vou e prego contra a Universal. Vamos disfarçar a avareza. Mas eu transformo o dízimo, que é uma coisa santa, que nunca foi dinheiro, não é e nunca será, em dinheiro. Chamo o pessoal, falo que todo mundo é eleito, meto o dinheiro no bolso, aí saio viajando, saio fazendo um monte de coisa, minto para todo mundo, porque todo mundo é eleito? Não, não é. Só porque está na igreja presbiteriana foi eleito? Não, não foi. Então eu teria que falar a verdade. Eu teria que falar, muitos de vocês têm que aceitar isso, foram odiados antes da fundação do mundo. Duvido eles falarem essa verdade. A igreja esvazia no mesmo dia. Por isso que eu falo, já vamos calcular o amor desse povo e vocês vão ver que é hipocrisia. E é das grandes, não é qualquer hipocrisia, é hipocrisia das grandes. Eu queria que eles assistissem esse vídeo. Quem é que tem coragem de fazer esse vídeo chegar até eles? Eu queria estar frente a frente com qualquer um desses. Eu queria ver eles me responderem isso e provar que o que eles estão falando é justo. Eles podem provar que é o calvinismo, mas eu quero provar que aquilo é justo. Agora não pode acontecer isso. Deus calcular toda a história, decidir quem vive e quem não vive, os impérios, todas as questões nos impérios que aconteceram, todos aqueles homens serão julgados. Deus pode ter decidido toda a história com Israel, testemunhado tudo, determinado um tempo em que viesse o seu filho e pela cruz de Cristo Deus ia tocar na consciência dos homens. De maneira muito mais profunda do que ele fazia no tempo dos profetas, porque teve muitos homens que agradaram o Senhor. E nem tinha vindo o Filho de Deus ainda.
A maioria não agradou o Senhor, a maioria não obedeceu. Israel, na maioria do tempo, não quis obedecer a Deus. E Deus se queixava disso. Põe a linha calvinista aí para você ver a loucura que isso ia ficar. Aí Deus iria predeterminar um tempo para vir o seu filho ia morrer, ia fazer um sacrifício incrível, tudo você tem que levar para a cruz de Cristo, e aí os homens iriam começar a retornar para Deus, iriam trazer a sua vida para o Senhor. Muitos iriam rejeitar, Deus continuaria sendo Deus, mas o chamado dele é verdadeiro. Tudo isso que eu estou falando é uma exposição de um pensamento justo, onde mostra a eleição de Deus, dos eleitos de Deus antes da fundação do mundo, fora da visão calvinista, mas eles vão dizer que não é. Porque nós estamos calculando o amor e a justiça que eles apresentam. Então Deus sabe que muitas pessoas não iriam acreditar, sabe que muitas pessoas iriam entrar na palavra de Deus, fazer parte da palavra, ministrar e iriam apostatar. Eles lutam contra a palavra apostasia. Apostasia na Bíblia é alguém que foi selado pelo Senhor, recebeu o selo do Espírito. Teve a vida eterna ali, na pessoa. Não era permanente, porque ela apostatou, mas teve. E Deus, irmãos, não iria deixar de chamar essa pessoa, de deixar ela desenvolver a salvação, pregar a palavra, só porque sabia que ela iria apostatar. Ele não iria deixar de chamar essa pessoa. Não, porque tem que ficar de registro no céu. Deus sabe, mas o céu tem que testemunhar. Os anjos não sabem. Os anjos que têm a missão de escrever as nossas obras, eles não sabem. Então eu vou mostrar para vocês aqui a falta de ler profeta que esse povo tem. Lá em Jeremias capítulo 7, você vai ver, leia o capítulo todo. É difícil, irmãos, pregar tudo num vídeo, em 2 vídeos, não tem como. Mas nós temos vários exemplos na lei, no Salmo, nos profetas, que Deus deixou ali testemunhado e exemplos que iluminaram a mente do apóstolo Paulo para ele falar de eleição, de predestinação. E Paulo não foi o único, Pedro também falou. Então em Jeremias 7, por exemplo, Deus manda Jeremias ir pregar para o povo, mandando eles se arrependerem. Porque se eles se arrependessem, Deus não iria destruir a cidade. Está lá testemunhado. O céu todo estava ouvindo aquelas palavras. Deus não poderia mentir. Só que aí, no mesmo tempo, no mesmo contexto, lá perto do finalzinho do capítulo, Deus fala: Jeremias, vai lá e prega, contudo, não te ouvirão. O que eles iriam falar disso? Eles iriam falar que o povo não ouviu porque Deus determinou que eles não ouvissem. Senão Deus não é soberano se ele fizer isso. Então, irmãos, por que Deus manda o povo se arrepender se ele mesmo vai até lá e impede que o povo se arrependa? Olha como é fatalista essa diabólica mensagem. Não faz sentido, irmãos. Agora, eles podem falar, mas se Deus sabe que o povo não vai ouvir, não vai se arrepender, por que manda Jeremias pregar? Irmãos, porque o céu tem que testemunhar. Não é no livro de Jeremias que Deus fala que toma os céus e a terra por testemunhas? Esse assunto começou aonde? No livro da lei. Lá no livro da lei, Deus fala que toma os céus e a terra por testemunha, 2 testemunhas. Os calvinistas não estão aí porque eles são falsas testemunhas. O evangelho deles, que eles pregam, não condiz com o evangelho de Cristo. E Deus toma os céus e a terra por testemunha de que ele colocou a bênção e a maldição, a vida e a morte diante de Israel. E falou, escolha o bem. Deus falou, escolha. Agora, por que Deus manda um povo escolher o bem, sendo que ele mesmo impediu o povo de escolher o bem? Olha o Deus esquizofrênico, doentio, que eles criaram e estão fazendo as pessoas acreditarem. Porque Deus está tomando o céu por testemunha, irmãos. Se Deus está falando para eles escolher o bem, é porque eles têm o poder de escolha para escolherem o bem. E Deus, naquele contexto, eu estou citando Jeremias 30 ou 31, um pouquinho antes, Deus profetizou bênçãos e maldição. E na parte da maldição, Deus fala que se eles não ouvissem o que Deus estava falando, Deus iria castigar eles 7 vezes mais, e 7 vezes mais, e 7 vezes mais. Ia chegar um tempo, irmãos, que as mulheres iriam comer os seus próprios bebês. Sabe o que é uma mãe devorar o nenenzinho?
e diz que a mulher mais bonita, boazinha de Israel iria se esconder para não ter que dividir o seu filho com ninguém. Olha só, que terrível! Irmãos, nunca aconteceu isso na história. E Deus falou que iria acontecer. E se você for ler a Lamentações de Jeremias, você vai ver Jeremias falando que isso aconteceu. Agora, pensa bem, esse povo só chegou a esse resultado, na visão calvinista, porque Deus impediu eles de acreditarem, impediu eles de obedecerem. Não fazem, porque esse povo não faz parte dos eleitos. Esse povo que se inclinou para a idolatria o tempo todo e que por causa disso Deus teve que derramar as maldições, eles não obedeceram a Deus, mas não foi porque Deus... Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso expor as duas linhas? No meu caso, eles, na minha visão, eles tinham o poder de obedecer. Porque eles tinham o poder de escolha. E se eles obedecessem, não aconteceria aquilo. Mas Deus já profetizou que iria acontecer para que quando acontecesse o povo cresce. Não foi algo que Deus decretou. Ou seja, Deus mandou os profetas irem lá pregar a mensagem do arrependimento, mas eles não se arrependeram porque, na verdade, Deus não agiu. Então, a causa de todas essas maldições é o próprio Deus. Porque se Deus quisesse, Ele poderia salvar, mas Ele não quis. Irmãos, é baseado nesses testemunhos, se é que vocês estão entendendo, que, por exemplo, lá em Ezequiel 17, Deus fala: eu quis purificar-te, eu quis, mas vocês não quiseram. Deus está falando a verdade ou não? Quem está falando a verdade? Deus ou os calvinistas? É baseado nesse texto que está talvez em Ezequiel 17, eu vou pôr para vocês no comentário fixo, que quando Jesus vem, ele fala chorando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês já viram o que aquele maluco desenfreado do Augusto Nicodemos fala sobre esse texto? Ele fala assim: Jesus era 100% homem, mas também era... Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem, irmãos. Ou seja, Jesus estava manifestando ali pensamentos do homem, da humanidade dele. Olha só, irmãos, Jesus, então, o Filho de Deus, manifestando carnalidade. Como se Jesus estivesse ali querendo juntar as pessoas, mas Jesus não entende que Deus já havia determinado, ou seja, Jesus esqueceu que foi ele que falou isso no passado. Jesus não entende ali, por causa da sua humanidade, estava se inclinando para a carne, para pensamentos carnais, humanistas. Então Jesus não entende que, na verdade, eles não poderiam ser juntados porque não faziam parte dos eleitos. Como que esse homem consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir, irmãos? Como? Fala a verdade. Ele tem coragem, para não afetar a linha calvinista, ele prefere afetar o Filho de Deus. Falar que ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Contrastou a divindade com a carnalidade do Filho, porque senão não haveria esse contraste. Assim ele acha que ele está explicando o texto. Só que esse maluco, eu não vou respeitar esse homem não, esse maluco, ele se esqueceu que quando Jesus falou isso, ele estava testemunhando coisas que ele falou quando estava em espírito. Porque ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, Jesus está falando, eu, lá do céu, tentei de todas as maneiras juntar vocês, mas vocês não quiseram. Iria ser o último aviso dele, porque após disso, após o sacrifício dele, ele iria juntar. Isso é uma explicação justa. Ou seja, falta a eles lerem profetas. Esses homens são desviados dos profetas. Quando você começa a expor a justiça e a verdade diante deles, os ouvidos começam a coçar. Por isso que eles se entregam a essas fábulas. E agora eles vivem para espalhar essas fábulas, só para atrasar a obra de Deus. Então, baseado na cruz de Cristo, Deus viu quem queria crer e quem que não iria crer.
Não precisa retirar o poder de escolha do homem. Deus sabe quem que vai crer até o fim, quem que não vai crer, quem que vai apostatar. Essas pessoas que iriam morrendo, cada uma na sua época, com as suas obras, na sua geração, formariam um grupo, e esse grupo foi previsto por Deus antes da fundação do mundo. E a glória nunca vai cair no homem, porque veja, esses homens estão tendo fé e manifestando obras e crendo e mostrando a sua fé pelas obras, é um texto que eles torcem também, na base do sacrifício de Cristo. Então ninguém vai se gloriar de nada, porque o Filho fez o que ninguém poderia fazer. E aí, o que sobrou para o calvinismo? Eu estou explicando que Deus salvou pessoas antes da fundação do mundo. Essas pessoas que fazem parte dos eleitos e que Ele salvou antes da fundação do mundo, preste atenção aqui agora que isso fecha o pensamento. No tempo, eles poderiam perder a salvação. E muitos dos que foram chamados perderam. E Deus chamou honestamente. Verdadeiramente, Deus queria que tais fizessem parte dos eleitos. Mesmo ele sabendo que não faria, ele não deixou de estender a mão. Porque quando ele estende a mão e o povo não quer pegar na mão dele e vira as costas, o céu testemunha e registra para ter um julgamento justo. Ou seja, fora calvinista, fora Augusto Nicodemos, fora Hernandes Dias Lopes. Sai daqui, Charles Spurgeon. Sobrou só lugar para a verdade aí, só para a verdade e para a justiça. E essas pessoas Deus viu antes da fundação do mundo e salvou. Então, no tempo, elas podem perder a salvação, mas não perderam. Ou seja, os eleitos antes da fundação do mundo, por essa perspectiva, não podem perder a salvação. Não porque no tempo eles não tiveram a oportunidade. Tiveram, mas não perderam. Aqueles que Deus conheceu antes da fundação do mundo. Está explicado, irmãos? Cadê o mistério? Cadê a vanglória? Cadê eu precisar falar que Deus faz vasos de ira porque está escrito e cala a boca, não questiona Deus e eu faço parte dos eleitos, outros não fazem? Cadê? Para que torcer a palavra? Só para explicar uma coisa que, na verdade, não é complexa de se entender. Se você pensa no amor e na justiça, você entende a predestinação, sem complexidade alguma. Porque você tem o amor e a justiça de Deus. Ou seja, vai haver um julgamento justo. De fato, o tribunal de Cristo, o grande trono branco, vai julgar pessoas verdadeiramente responsáveis pelas suas obras. Porque aí o julgamento vai ser justo. São pessoas que não fizeram o bem porque realmente elas não quiseram fazer. Não é o caso em que Deus chamou, algumas participaram da graça evanescente e elas não poderiam permanecer no bem porque Deus não deixaria isso acontecer. Porque Deus, antes da fundação do mundo, já havia odiado essas pessoas. Que julgamento vai ter aí? Pessoas que vão ser julgadas e condenadas porque foram incapazes de fazer o bem. E aí eles falam que a culpa não é de Deus, a culpa é do pecado do homem. Mas espera aí, Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz nisso está pecando. Se Deus pode salvar o seu filho e não salva, mesmo ele podendo salvar, tendo poder suficiente para isso, Deus estaria pecando. Irmãos, isso é justiça e é amor de verdade. Ou seja, vai ter alegria no tribunal de Cristo. O lago de fogo, irmãos, ele é a prova do amor e da justiça de Deus. Até lá no lago de fogo, onde eu olho pessoas sendo atormentadas com ranger de dentes, ali eu vejo o amor e a justiça de Deus. Porque ninguém vai para lá simplesmente porque Deus odiou. As pessoas vão para lá por causa das suas obras malignas, porque incessantemente rejeitaram um chamado verdadeiro de Deus. Não essa babaquice calvinista. Rejeitaram o chamado externo. É porque fizeram parte da graça evanescente. Eram pregadores do evangelho, tudo, foram iluminadas, participantes da boa palavra, tiveram o Espírito Santo, profetizaram, curaram, mas Deus nunca quis salvar. E aí Deus deixa ela nos seus próprios pecados, elas foram julgadas e condenadas, aspas, justamente, e vão para o lago de fogo. Quem é que vai se alegrar com isso? Eu não tenho alegria nisso, porque não foi um julgamento justo. E ainda mais sabendo que eu vou ser participante desse tribunal.
Porque Paulo fala para os coríntios que os eleitos hão de julgar o mundo todo, até os anjos. Agora, como que eu vou fazer parte de um tribunal desse? Esse é um tribunal iníquo, esse tribunal calvinista é um tribunal do inferno. Eu vou ter que condenar pessoas à segunda morte, pessoas que simplesmente Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele tinha que mostrar que Ele é Deus dessa maneira, odiando pessoas antes da fundação do mundo. Mas esses não podem ser os filhos de Augusto Nicodemos, não, né? Os netos. Não pode ser a esposa do Hernandes Dias Lopes, não, né? Não. Não pode ser os membros da igreja deles. Porque eles falam que todos são eleitos. Por que eles não pregam a verdade? Por que num sermão de domingo ou de sábado, eles falam: estamos todos reunidos aqui, só que eu tenho que falar uma verdade para vocês. Muitos de vocês vão queimar no fogo. E não foi porque vocês fizeram o bem ou o mal. É porque Deus, Ele tem que fazer isso para mostrar a sua glória. Isso está na pregação deles. Quando você vê um maluco falando que isso daqui que eu estou falando é um espantalho, então você fala: então por que você prega o calvinismo? Porque está dentro da sua mensagem. Irmãos, a pessoa, ela se finge de tola. Ela fala: você pintou um espantalho. O calvinismo não é isso. Então é o quê? Eu queria apresentar um vídeo aqui para vocês, que é o vídeo do próprio Hernandes Dias Lopes, tentando explicar Hebreus 6. Aquilo que ele explicou de Hebreus 6, que basicamente ele fala de chamado externo, chamado interno, de graça evanescente, e de pessoas que foram participantes da palavra, dos poderes do mundo vindouro, foram pregadoras e caíram, nunca foram salvas. E se nunca foram salvas, por que Deus deu tudo isso para a pessoa? Ou seja, não é espantalho coisa nenhuma. É a pura pregação calvinista. Só que eles não falam as coisas ruins para não espantar os seus membros. Eles apenas seduzem os seus membros, os seus dizimistas. Aí prega contra a Universal, prega contra Edir Macedo, prega contra o apóstolo Valdemiro Santiago, e tem que pregar mesmo, mas eles acham que podem disfarçar as maldições das suas palavras por causa dos escândalos desses homens. O sujo falando do mal lavado. Ou seja, não há justiça nesses homens. Eles não pregam a verdade. Eles pregam meia verdade. E é meia verdade mesmo. Porque senão eles falariam isso nos cultos deles. Tem alguma mensagem que eles falaram isso? Eu duvido eles falarem isso abertamente, fazerem as pessoas raciocinar o que é a linha calvinista e ter membros ali para sustentar a vida deles. Duvido. Então, irmãos, eu fiz a exposição aqui, ainda que eu não li textos, mas veja, quando você conhece o amor e a justiça de Deus, tem os textos na cabeça, eu tenho ali uma seleção de textos. Eu posso ler para vocês em um outro vídeo, porque esse daqui já está ficando muito grande. Ainda que eu não li esses textos para vocês, vocês entenderam. Eu expliquei. Pessoas eleitas, predestinadas antes da fundação do mundo, sem distorcer o Evangelho, sem distorcer Deus, sem chamar o que é amargo de doce, sem chamar o que é injusto de justo, porque o profeta Isaías fala: ai dos que fazem isso. O que os calvinistas pregam é amargo, mas eles falam que é doce. É injusto, mas eles falam que é justo. Ai deles. Então, num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, eu vou passar o vídeo no qual o próprio Hernandes Dias Lopes está falando essas maluquices, e para ficar mais claro ainda, aí eu vou trabalhar em cima do texto que ele usa. Ele pega um texto da Bíblia, torce para justificar o outro que é complicado para ele explicar. E aí, a razão disso vocês já sabem, né? Tá bom, irmãos? Então, eu espero que vocês tenham entendido e que não apenas entendam. Eu espero que Deus levante pessoas. Pessoas como Elias. Pessoas que não ficam apenas concordando. Pessoas que manifestam alguma coisa, fazem algum tipo de trabalho para fazer calar esses homens. Esse evangelho porco e monstruoso que eles apresentam com cara de evangelho eterno. Não tem nada de Deus no que eles falam. Um homem desse, como que vai dizer que tem amor? Vai amar o seu próximo?
Como? Nem Deus amou? Por que eles vão amar todo mundo? Deus não amou. Esses homens têm que ser calados. Eu sei que é um assunto que não é fácil de explicar e de desmisturar e mostrar a justiça, mas Deus capacita quando a pessoa se esforça. Então Deus tem que levantar homens assim. Porque esses homens, na base do seu linguajar, sabe, lê muito livro, fica eloquente para falar, sabe desenrolar bem o assunto, o português bem conjugado, acaba enganando muita gente. Mas eles não enganam a Deus e nem enganam as pessoas que têm santidade, que têm cabeça para pensar. Porque eu não me alegro com a porcaria do evangelho que eles apresentam, ainda que eu fizesse parte, que eu tivesse plena certeza que eu fizesse parte do grupo dos eleitos. Não me alegraria, porque eu poderia muito bem fazer parte do outro grupo. Não foi por obras nenhum e nem outro, simplesmente porque Deus decidiu, então foi uma loteria. Não há justiça nisso. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.